ESPM, o inusitado em constante movimento. Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema que também permeia toda a nossa vida, o dia a dia, sejamos nós consumidores ou sejamos nós profissionais. Vamos falar sobre vendas. Vendas é algo que todos nós fazemos o momento inteiro, né? Nossa manhã à noite nós estamos vendendo alguma coisa, seja uma ideia, seja uma proposta, seja um produto ou um serviço. Para falar sobre vendas hoje está conosco aqui a professora Maria Regina e o professor Pedro Pezzi e vamos iniciar o nosso bate-papo sobre o tema. Começando com a professora Regina, as questões que envolvem vendas obrigatoriamente passam por pessoas. Vendedores são pessoas, obviamente precisam também de estímulos, precisam de responsabilidades, têm suas metas, têm seus desafios. Como fazer com que as pessoas, no papel de vendedores, sejam realmente aqueles que consigam fazer desempenho e consigam entregar o que as empresas precisam? Bom, tem algumas questões que são importantes, que são assim da própria política de vendas, né? Tem que ter uma remuneração adequada, tem que ter estímulos, né, que vinculem as vendas para que eles possam entender que cada venda tem um retorno para ele, né? A gente diz que o profissional de vendas faz o seu salário, que é maravilhoso, né, o seu rendimento, mas tem algumas questões que eu diria assim, alerta para não fazer besteira. Às vezes a gente faz campanhas maravilhosas e esquece do básico. Algumas coisas que eu diria assim, o que mexe com as pessoas e que faz com que as pessoas se desmotivem, que é até diferente. Injustiça. E não é nem a questão de ser justo ou injusto, é a percepção. Pequenas comparações, as pessoas se comparam sempre. Quando eu estou vendo que o meu colega está tendo uma atenção diferente, uma remuneração, um recurso, um celular, um valor de diária diferenciado, até recebeu mais informações do que eu. Quando as pessoas se sentem pares e percebem que tem alguma diferença de tratamento, elas desmotivam completamente. Por que ele foi convidado para aquele jantar e eu não? Por que ele recebeu aquele recurso e eu não? Por que ele tem um iPhone ou outra marca mais novo do que o meu? Gente, a gente investe na campanha e esquece da pessoa. Então, assim, eu estou tratando as pessoas com justiça, elas estão percebendo os critérios, elas estão podendo manifestar a opinião delas se o critério não é justo. Então, justiça. 2, segurança. No momento em que a gente está trabalhando, hoje nós estamos falando em segurança física. Eu estou num local que eu posso adoecer, que eu não posso adoecer, que eu estou sendo exposto a algum risco. Segurança no trabalho. Eu posso perder meu emprego hoje? Né? Como é que está? As pessoas inseguras não conseguem colocar energia. Né? E os desafios? A gente trabalha muito com a teoria do flow, que é do fluir, né? que ela é a base de todos os videogames, inclusive. O desafio está adequado à capacidade? Às vezes a gente diz assim, pô, o cara deu uma máquina incrível e depois desmotivou, é a vassoura nova. Mas o que a vassoura nova acontece? Quer dizer, quando ele já ultrapassou aquele desafio, ele tem que ir para a nova fase. E assim por diante, os desafios estão adequados às capacidades? Né? As metas estão adequadas, então se a gente cuidar de pequenas coisas, a gente pode fazer com que as pessoas primeiro não desmotivem, mas depois a gente cuidar do que vai fazer com que elas engajem, né? Que é importante. Perfeito. Dentro dessa lógica que a professora Regina traz, são pessoas, mas acho que a professora trouxe uma coisa importante que são as regras do jogo e a justiça. Falando em regras do jogo, estruturação, como medir, como estabelecer as metas, as métricas, aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Pergunto ao professor Pedro, e a estrutura que a empresa tem que dar, que a empresa tem que estabelecer para que a regra do jogo seja clara, para que as pessoas se sintam efetivamente comprometidas com o jogo? Bom, aí eu sempre digo vendas, né? Vamos lá para a ponta. É onde as estratégias acontecem. Eu posso ter a estratégia que quiser da empresa, da organização, no que quer que seja, né? Se não vendeu, acabou a brincadeira, entende? É a ponta mesmo aí. Então, o que acontece? Nós temos que ter, eu costumo dizer, sem entrar no comportamento até aqui,
a linha de frente deveria ser a melhor linha da empresa. Na minha avaliação, né, botar os melhores na linha de frente. A linha de frente é o que eu tenho de melhor, é a hora da verdade, é a hora que acontece. Vamos dar um passo para trás. Agora, organizar isso aqui, sim, organizar isso aqui. O que a Chausa falou há pouco aqui? Pessoas. Né? Bom, pessoas dentro, pessoas fora. É uma montanha de relacionamento. Nós precisamos organizar isso aqui. Vendas é onde tudo acontece, é onde está cutucando a demanda, né? É onde está cutucando a demanda. Vamos dar um passo para trás, vamos chegar no marketing junto, é onde a gente tenta influenciar a demanda, e a hora da verdade é a hora que a gente vende. E aí, eu tenho que pensar em estrutura, eu tenho que pensar em atitude, eu tenho que pensar em competências, eu tenho uma série de itens aqui que fazem o jogo andar. Então, por exemplo, né, como estruturar, como recrutar, como treinar. E vamos lá, essas palavras estão na nossa boca sempre. Agora, vamos lá. Como motivar, como reter. E aí que vem a grande história, porque o ciclo é motivação. Eu preciso continuar, é um dia depois do outro, com garra. Eu preciso querer mais. E isso está na essência do vendedor. As outras técnicas são estruturais aqui para ajudar nisso, mas a hora da verdade é o fato em si. Perfeito. Acho que o professor Pedro trouxe um ponto também muito importante quando falou em competências. Para cada área de desempenho, necessitamos de competências distintas. Todos com mesmas competências, corremos o risco de ser excelentes numa força, mas termos um desequilíbrio. Então, o mix, a união de várias competências. Como fazer essa união de várias competências? Pergunto, professora, quais competências são básicas para times de venda? Dependendo se for na área de indústria, de serviço ou de varejo, vão variar por vendas técnicas ou vendas mais emocionais, mas competências essenciais, importantes para se perceber em times de vendas. Bom, primeiro a gente coloca o foco do cliente, né? Entender o olhar do cliente sob a perspectiva dele. Né? Capacidade de negociação, iniciativa, condições de propor. Né? O que a gente chama de acabativa, o fechamento. Não adianta propor, trazer e ter receio e ter cuidados, não conseguir fechar a venda. Né? Então, capacidade de comunicação, capacidade de leitura do ambiente, o que a gente chama de consciência situacional. O que está acontecendo nesse momento e quais são as variáveis que estão interferindo. E, obviamente, conhecimento do negócio. Ninguém pode vender o que não conhece. Então, basicamente, assim, competências relacionais, tá? E o domínio de tudo que está trabalhando. Perfeito. Conhecimento do negócio. Deixa eu fazer uma colocação até aqui, deixa eu aproveitar. Na venda mais pessoal mesmo, vamos usar até o B2B, digamos aí, né, onde a gente usa realmente a principal venda é a venda pessoal mesmo, né, pegando um gancho do que tu estava comentando, a desgraça, não sei se a palavra é essa mesmo, né, é o comprador saber mais do que o vendedor. Certo? Eu vi ali como tu está sentindo hoje em dia, né? É muito comum o pessoal da área de compras estar mais treinado e conhecer mais do tema do que o vendedor. Terrível, entende aí, né? Então, como tu diz, o conhecimento, né? entre o generalista e o especialista ali, que é outra coisa, depende do que eu tenho para vender, do que eu preciso vender, do que eu quero vender. Eu tenho uma gama enorme aqui e eu tenho que ser muito assertivo aí também, não é? Uma coisa que o professor Pedro traz aqui é importante, quando essa questão do conhecimento. Na relação B2B, sem dúvida nenhuma, o comprador tem muito conhecimento, porque a métrica dele, o sucesso do comprador é medido baseado no quanto ele consegue melhorar o processo de compra em relação à proposta de venda. Então, o equilíbrio, como ele é medido pelo seu sucesso, é esse. Então, ele se aprofunda. Mas isso tem se tornado uma verdade também no relação do mercado B2C com o consumidor final. Porque o consumidor final hoje tem uma proporção absurda de informação à sua disposição. Porque hoje com as redes sociais, com as ferramentas de busca, se consegue informação sobre absolutamente tudo. São 24 horas, né? 24 horas de informação disponíveis, informações altamente qualificadas. Então, o comprador, seja ele um comprador empresarial ou um consumidor final, ele tem muita disposição.
de informações. O que vai variar? É a importância da compra. Se eu vou comprar uma coisa de baixo valor, eu não vou pesquisar muito porque a velocidade do tempo é mais importante. Mas quanto mais sobe o valor, do ponto de vista financeiro ou de importância, mais eu vou pesquisar. Então, equipes de vendas têm que estar muito preparadas para isso. Nessa linha, eu ainda devolvo a palavra para o professor Pedro, porque eu acho que tem uma coisa importante nessa construção, que é a questão: como preparar as equipes para vender? Falando no aspecto técnico, de desenvolvimento técnico, de preparação, quais são as ferramentas disponíveis para melhorar o desempenho de vendedor? Bom, primeiro, é conhecer... Bom, antes de melhorar o desempenho, tem que ser vendedor, Paulo. Então, vamos lá, às vezes a gente tenta fazer alguma coisa, desculpe a expressão, mas é malhar em ferro frio, digamos aí, são expressões antigas aí, tá? Então, primeiro, bom, eu não sei a palavra, a Chausa depois me ajuda aqui, não é um dom, mas é alguma coisa que a gente tem um pouco diferente ali, Bom, em cima disso, cada caso é um caso, Paulo, não tem jeito. Mesmo nós pega setor de alimentos, a empresa A é diferente da empresa B, então a gente pega até em várias áreas, setores, vamos dar o nome que a gente quiser, as empresas atuam com estratégias diferentes. Mesmo setor, mesma área, tem estratégias diferentes. Então, o vendedor é contratado, é um vendedor excelente numa empresa, não é tão bom na outra. É uma águia e tal, é contratado aqui e a águia vira um passarinho comum, aí, alguma coisa depois aí, entende? Então, a regra é 0, eu diria. Tá? A máxima é dominar e fazer bem feito. Então, o dominar primeiro é o quê? É tentar ter uma noção de mercado. É aonde eu quero atuar, para quem eu quero atuar. E aí sim, aí começa a olhar que competências eu preciso ter para otimizar esta ação. Eu sempre digo, não é que quem não segue a cartilha, digamos, não gosto nem dessa palavra aqui, vai quebrar. Não vai dar tão certo, muitas vezes, entende? Então não é o ponto, não é binário certo ou errado. É funcionar melhor ou pior, é vender mais com qualidade, é reter cliente. Então, é uma etapa que vem desde... É antes do recrutamento até. Eu diria, vem antes do recrutamento. Vem no que eu quero. Eu vou recrutar para atender alguma coisa. Então, tu estava falando etapas. Então, é o pré-recrutamento, é entender o meu negócio, entender mercado. Chausa falou há pouco, a percepção do cliente, entender mercado. Daqui para trás, eu tenho tudo, Paulo. Eu tenho recrutamento, seleção, remuneração, motivação, treinamento, retenção, 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Porque, de alguma forma, o ponto, daqui a pouco vou devolver a bola para o lado de lá, tudo são pessoas. Tudo são pessoas. Então, o cliente é pessoa, o cliente final é pessoa, o consumidor é pessoa, o vendedor é pessoa. Aí eu tenho um monte de algoritmo de inteligência artificial apoiando os processos. Mas a hora da verdade, quem sabe é o vendedor. Não é o machine learning ali que sabe, entende? E isso pesa pra caramba. Perfeito. Uma coisa importante, uma frase que circula no mercado é que as empresas contratam pela técnica e demitem pelo comportamento. Na área de vendas não pode ser diferente. Se contrata pela técnica, normalmente, como o professor Pedro acaba de citar, ou seja, eu vou buscar um vendedor muito bom no concorrente, que necessariamente não será um vendedor muito bom na nossa empresa. Então, essa questão de contratar pela técnica e demitir pelo comportamento é a frase. Na essência, a técnica se ensina, a técnica é treinável, é desenvolvida, mas o comportamento ele vem junto com a pessoa. Quando o professor Pedro fala também na questão na pré-contratação, na seleção, no recrutamento, é o entender essa pessoa e o quanto ele se adapta com os valores e com os objetivos da empresa que nós estamos propondo que ele venha a ser um bom vendedor ou um vendedor excelente. Professora Regina, trazendo para esse caminho, essa questão do comportamento, é treinável o comportamento? Como é que a gente pode trabalhar, melhorar os desempenhos de vendedores baseado em comportamento? Conseguimos fazer isso? Conseguimos. É claro que tem algumas questões que são de caráter. Então, por exemplo, eu pegar uma pessoa que não tem uma boa índole, que quer tirar vantagem e que rouba, não é interessante. Agora, a diferença entre aquele que tem uma baita malandragem para tirar vantagem para ele
e aquele que consegue ter uma boa estratégia de vendas e conseguir uma vantagem para a empresa, essa fronteira, né, é uma fronteira, às vezes, assim, a habilidade muitas vezes é a mesma, mas o que está por trás é diferente, o caráter da pessoa. Então, eu vou ter que identificar isso. E nem sempre eu identifico essas características na hora. Então, eu volto para antes, que nem o Pedro diz, eu volto para a seleção. E a seleção não pode ser algo formal, aí nós vamos descobrir aqui na SPM várias técnicas, mas às vezes o pessoal vai e faz perguntas, quando é algo atitudinal. Tem algumas situações que a gente faz em viagens, em festas. Tá? Porque é na festa, no jantar do cliente, que o cara bebe todas e depois conta o que não pode. Né? Então, tem coisas assim, uns são anteriores, então o caráter tu não muda, então tu tem que eliminar. O cara pode ser uma fera, ele pode potencializar tuas vendas, mas depois ele pode te levar à bancarrota em função do caráter. Agora, habilidades de venda, por exemplo, a gente treinar leitura situacional, perceber o ambiente, treinar conhecimento do produto, né? Treinar capacidade de argumentação, de superar impasses e objeções. E algo, gente, que mexe muito, volto a falar, o fechamento. Nós somos latinos e a gente quer agradar. Então, muitas vezes a gente fez a venda. Aliás, eu quero dizer uma coisa importante. Quem fez a venda, quem argumentou bem, quem conseguiu investiu tempo no cliente e não fechou, isso não é inócuo. Tem um custo. Ele trabalhou para a concorrência, porque ele fez a venda e ele não segurou para ele, e o cara vai comprar na concorrência. Então, é muito importante, e aí eu vejo que essas habilidades não estão aí no dia a dia. Nós queremos agradar, a gente é latino, a gente é de relacionamento. Se o cara não me diz direto, olha, por favor, eu quero comprar, o cara não vende. Então, assim, a gente tem medo de, quando sentir o sinal, amarrar. Eu vou fazer uma comparação, que é assim, um casal que sai, quer que role alguma coisa, vai fazer um jantar maravilhoso e não rola nada, é frustrante para os dois. Então, alguém tem que tomar a iniciativa, e é o cara das vendas. E muitas vezes ele não tem que esperar o outro dizer, eu quero, por favor. Ou então fazer aquelas perguntas do tipo, olha, tu tem certeza que tu quer? Tu não quer pensar mais um pouco? Quando é o contrário. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, don't say please, say forgiveness. Para de pedir por favor para todo e às vezes pede desculpa. Quando tu sentir o que é o passo, fecha. Se por acaso o cliente ainda não está pronto, ele vai te dizer, olha, ainda quero pensar, e pede desculpa, diz, olha, desculpa, eu entendi que estava ok. Mas a gente tem medo de dar o prazo. E isso se treina fechamento. Gente, eu venho de 1984, que a gente usava a câmera Super 8 para treinar a negociação. Perfeito. Tu tens uma venda importante. Vamos pegar na B2B, né? Ela é fundamental. É um cliente recorrente que eu conheço, eu tenho que ter todas as informações dele. Eu tenho que mapear todos os itens. Né? Eu tenho que chegar antes, ir no porteiro e perguntar quem é o caminhão que está chegando aqui, o que está acontecendo. Todas as formas de buscar informações. Hoje o pessoal entra no LinkedIn e descobre quem é o influenciador do cara, quem é o coach do cara, né? Para saber como é que ele toma decisões. Então, eu tenho que dominar com quem eu estou lidando. Não se preparar é incompetência e é irresponsabilidade. Eu chego em empresas, às vezes, e eu pergunto assim, quais são as principais objeções desse produto? Ou em relação à instituição, ou pelo tipo de cliente, ninguém sabe. Gente, há 30 anos a gente mapeia tudo. Eu ser surpreendido com uma objeção é incompetência. Eu não posso, eu tenho que prever antes. É claro que na hora, e aí vem aquilo que o Pedro diz, na hora é o clique. Mas o meu clique dá o meu talento quando eu estou preparado. A gente não estranha quando pega uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, e a gente vê o atleta olímpico treina 8 horas por dia durante 8 anos, 10 anos. A gente acha normal. O cara se preparar para uma venda importante que vai trazer um resultado fundamental para a vida dele e para a empresa, a gente acha que é demais. Gente, se prepara 8 minutos, 8 horas, 8 dias, 8 meses. É uma venda fundamental, 8 anos que seja. Depende, como tu dizes, do objetivo, se é algo que vai te trazer um retorno. Mas tem coisas que são previsíveis. Eu tomo a decisão, quando eu estou comprando, na hora.
Não é na hora que o vendedor está falando, é quando eu estou pensando, mas baseado no que ele me disse. Então, eu não ter os elementos para poder ajudá-lo é incompetência. É claro que eu não vou virar um papagaio. Às vezes o pessoal acha que treinamento é que nem você ligar para um call center e ter aqueles script pronto, que às vezes eu ligo e eu digo, olha, eu queria falar, a senhora vai fazer isso. Eu digo, tu é mágica, eu nem falei nada. Então, eu tenho que entender a realidade do cliente, mas baseado na realidade, eu já tenho um leque de opções que eu posso decidir entre essas opções para poder melhor adequar a necessidade dele, customizar ao que ele necessita. Mas, para isso, eu tenho que estar preparado antes, eu não vou inventar a roda na hora. Isso é preparação, isso é treino, isso é mapeamento, isso, como o Pedro diz, é estrutura e política de vendas. Qual é o banco de dados que nós temos? Nós temos vários vendedores. Um descobriu uma objeção nova, onde é que ela está? Como é que a gente está lidando com ela? Como é que eu estou treinando a minha expressão facial? Gente, nós estamos na era do celular, que tudo se filma. Eu filmava com Super 8 há quase 40 anos atrás. Hoje, você treina as suas expressões, você treina, inclusive, e até tem que dominar as suas limitações. Você faz careta quando tem uma objeção, o outro percebe. Como é que você vai otimizar os seus pontos fortes? Como é que, numa venda que é fundamental, você vai identificar cada etapa e vai poder passar e oferecer questões para o cliente? Como é que você vai lidar com concessões? Concessão tem técnica. Negociação e venda é técnica, é método e é disciplina. Né? É aí que está a luz no fim do túnel. Não é assim, eu tenho dom e eu me viro. Não, é método, é técnica, é preparo. Eu acho que o que a professora Regina traz é uma frase que eu acabo usando muito de uma figura histórica que eu admiro muito, que é o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, num dos seus discursos, utilizou uma figura de linguagem baseada numa experiência anterior dele profissional como lenhador, e que ele dizia, né, se tivesse 6 horas para cortar uma árvore, passaria 4 horas afiando o machado. Afiar o machado é a preparação. Afiar o machado é investimento de tempo na qualidade do que eu vou fazer. E ter menos retrabalho, lidar com menos objeções, porque eu vou antecipar as mais prováveis e vou eliminá-las na minha própria apresentação. Ou seja, isso confirma que é possível sim desenvolver. Talvez a palavra que o professor Pedro estivesse procurando quando estávamos falando antes ali seja vocação. Será que a pessoa ter vocação ou não ter vocação poderá atuar na área de vendas? Porque a área de vendas acaba sendo aquela solução, às vezes, do momento, de uma necessidade. Como eu não consigo fazer o que eu gosto ou o que eu quero, o que eu faço? Vou trabalhar nas vendas. Como é que funciona isso, professor? O vendedor de ocasião e o vendedor de vocação? Tem os natos em qualquer profissão, né? Vamos pegar da medicina para o operário, digamos aí, não tem, né? Tu tem dons natos, digamos aí, mas tudo se desenvolve, como a Charles estava falando há pouco também. Então eu digo, bom, tu tem um cerne, algum diferencial, acho que é extremamente importante. Isso já, muitas vezes, é mais da metade do caminho, entende ali, tá? Mas tudo pode ser trabalhado. Tudo pode ser trabalhado. O que eu vejo é o seguinte, eu tenho uma vivência gigante, né, mais de 40 anos aí no B2B, tá? Então é a área de vendas mesmo, são pessoas, é tudo CPF ali, os vendedores mesmo, né? É muito pouca mídia, digamos, e muita venda pessoal, tá? E aí é muito interessante isso, porque a gente pesquisa. A gente pode olhar os mais variados setores, da medicina, do automotivo, do aço, de qualquer coisa. E existe uma máxima que diz que comprar preço é um grupo, é verdade. Em qualquer área, em qualquer setor, tu tem empresas focadas em preço, ponto. E é uma realidade, tu tem que te adaptar a isso e tu tem que tentar reduzir custo, ou tá fora do negócio. Agora, na real, a grande maioria enxerga valor nas coisas. E aí que vem a grande diferença de percepção e dos vendedores. Como é que as empresas compram valor e a gente sempre perde por preço? Isso eu acho uma coisa incrível nas organizações. Quando o vendedor volta de cabisbaixo, porque ele perdeu por preço. Para um cliente que ele sempre diz que não compra preço, que compra valor.
Então, na realidade, aí vem o aprofundamento e todo o treinamento extra da equipe de vendas, do vendedor, para entender o valor do seu produto e do seu serviço. Qual é o diferencial que ele tem, qual é a proposta de valor que eu vou fazer para o mercado. E aí sim, eu vou pegar um copo aqui, pegar esse copinho aqui. Esse copinho eu posso levar e oferecer para a Chausa de uma forma, para o Paulo de outro, para o Mr. X aqui de outra forma, o mesmo. O que é valor para ti? É durabilidade? Eu digo que isso aqui dura muito. O valor para ti é design? Puxa vida, olha que design fantástico que tem isso aqui, entende? Tem todas as outras coisas que os outros têm também. Ah, o teu negócio é assistência? Puxa, eu tenho uma assistência maravilhosa e eu te mostro, gente. Todo mundo tem. Mas se eu estou conhecendo o cliente, tendo empatia aqui, eu vou falar para ele o que ele quer ouvir, mas não porque ele quer ouvir, porque eu estou entregando isso também. Eu vou dizer para ti que eu vou te entregar o que tu quer. E aí que volta, e aí a gente vem para trás, Paulo, e aí tu faz todo o caminho. Aí tu faz o caminho do treinamento, da motivação, da seleção, não sei o quê, focado no teu mercado. Tu, Paulo, vamos lá. Tu é um excelente, falamos antes, tu é o vendedor águia da organização A. Talvez tu não seja da B. Tu é um vendedor médio na A. Tu pode ser o águia da B. E aí sim, aí tem que achar a competência. Chausa falou muito, tu também, princípios, né? Valores, princípios, caráter. Aí sim, aí é binário, eu diria, aí é excludente. Aí é excludente. É uma linha de corte, aí sim. É a linha de corte que eu tenho. É sim ou não. É que nem princípios, né? É que nem ética, que nem valor. Tu tem ou tu não tem aquilo lá. Em cima desse ponto de corte, o lado de cá ou o lado de cá tem um campo gigante para trabalhar. Isso é o lado bom dos negócios, entende? Aqui tu pode evoluir sempre, tu pode melhorar sempre, aí tu vai pegar todo, né? Recrutamento, treinamento, seleção, motivação, etc, etc. O ciclo contínuo, para quê? Para te fazer um círculo virtuoso. Tu tem que reter. O vendedor que sai, sempre, leva cliente junto. Certo, Chausa? Sempre. Eu não conheço, então eu disse, poxa, mas isso, aquilo, aquele outro, né? O relacionamento pesa pra caramba. No fim das contas, a relação... Quando eu fui fazer negócios na China, eu fui vender na China, Paulo. Eu vendi na China. E aí eu me treinei muito. Puxa vida, muito. Estudei, a ponto que eu consegui, em 2 ou 3 dias, criar um primeiro vínculo de relacionamento. E aí a coisa fluiu para situações que eram impossíveis, era a 5ª ou 6ª viagem, não tinha solução, tinha assim. Quando tu cria um pequeno elo de confiança, alguma coisa, tudo se ajeita e tudo se consegue. Perfeito, eu acho que essas condições são excelentes, como o professor Pedro tocou aqui conosco. Nessa questão, eu acho que o professor Pedro, no exemplo do copo, quando ele diz o copo vai entregar o valor que o cliente precisa, se ele realmente tiver aquele valor, é durabilidade, é design, ou é uma questão de soluções imediatas, é ser descartável em tempos, né, de pandêmicos, ou seja, qual o valor que o cliente busca. Isso tem uma palavra que nós usamos e que é fundamental em vendas, que é customização. Então, nós vivemos de customização, nós estamos aqui por uma customização, ou seja, o entendimento da necessidade do cliente, como a professora Regina falou várias vezes, o compreender profundamente o negócio para conseguir fazer uma entrega adequada para essa necessidade e para aquele momento da empresa que pode variar, né, essa transição. Eu acredito que talvez uma pergunta que fique importante, vou passar a pergunta para os dois, começando pela professora Regina, é a pergunta seguinte: por que desenvolvimento de pessoas de venda é importante para as empresas? Bom, primeiro, não adianta eu ter um garimpo, ter diamantes brutos maravilhosos e não lapidá-los. Não adianta. Às vezes o cascalho vai conseguir ter um efeito melhor do que o diamante não lapidado. Então, é fundamental para que as pessoas consigam, vestir a identidade da empresa. Né? Eu estou vendendo este produto dessa empresa, então ela tem que estar identificada, e isso é desenvolvimento. Né? Entender do negócio, entender dos argumentos, construir um relacionamento que é um relacionamento dele, vendedor, mas é um relacionamento da empresa, e um relacionamento longínquo. Né? Para que possa, neste processo de desenvolvimento, efetuar a venda customizada.
Uma das coisas, eu trabalho com treinamento há mais de 40 anos, e o que eu vejo às vezes? As pessoas serem papagaio, né? Pegar um rol de benefícios, como tu disseste, que não interessam. Às vezes o cliente quer ouvir uma, mas eu estou no 19º argumento e eu ainda não disse aquele que tem a ver com ele. Ele desiste, ele vai embora, ele vai olhar e vai dizer assim, eu não estou sendo enxergado. O básico é ajudar a enxergar o outro. Tem algumas características que são naturais. Obviamente, o vendedor tem que gostar de pessoas. O vendedor tem que gostar de venda, de se desafiar, né? Aquela venda que é difícil, isso eu vou levar para mim, né? Eu quero. Agora, a competência de ler o outro, de entender, de saber fazer a pergunta certa, de conseguir mapear a necessidade do outro, para conseguir dominar uma preparação anterior da venda, o momento inicial e o fechamento, e depois o pós-venda, isso se desenvolve, isso se treina. E eu estou investindo na minha equipe não só para o agora, mas para o futuro, para falar de retenção, né? Que é um próximo capítulo. Né? Quer dizer, não adianta nada eu desenvolver e depois perder toda a minha equipe. Perfeito. Fazendo, né, rebatendo a pergunta, professor Pedro, por que é importante que as empresas façam a gestão de vendas com suas equipes, partindo de um aspecto um pouco mais comportamental para o aspecto mais de gestão? Bom, então, vamos ser tábua rasa. Não vendeu para uma empresa, viu, Paulo? Né? Quer dizer, vamos ser tábua rasa aqui. Então, agora vamos pegar, né, jogamos tudo aqui para trás, que nós falamos até agora. Não vendeu, acabou o negócio, gente. Tá? Então, primeiro, tem que vender. 2, tem que vender qualificado. 3, tem que revender. Eu não conheço nenhuma empresa que não tenha objetivo de crescimento. Eu não conheço nenhuma. Nem a pessoa física. Né? Nós, o ME, microempresa individual, MEI, microempresa individual. Quer crescer, gente. Puxa vida, como é que a gente cresce? Atraindo clientes. Como é que a gente cresce? Em primeiro lugar, mantendo o que tem. Não é a melhor coisa que tem é tu ter uma base e depois ir crescendo, gente. Pô, trabalho terrível para manter, talvez mais difícil ainda para conquistar. Na realidade, né, vamos voltar para os nossos autores aqui que a gente fala, vamos voltar para o nosso amigo Peter Drucker aqui, né? Só tem um centro de lucro. O único que joga dinheiro para dentro do negócio é um ente só, cliente. É o único que alimenta todo o negócio. Tá? Pô, eu não vou dizer aqui que o cliente é o rei, que não sei o quê, não vou usar esse tipo de palavra. Mas ele alimenta todo o negócio. De alguma forma, atender a necessidade dele é o resultado final da coisa. Está na área de vendas esse negócio aqui. E aí nós tocamos num ponto aqui, futuro. Tá? Tocamos num ponto futuro. Não quero eu esticar demais a conversa aqui, mas nós e todo mundo que está assistindo aqui tem um futuro muito mais longo do que imaginávamos anos atrás. Todo mundo. A probabilidade de nós aqui, mas quem está ouvindo, ser centenário é gigante. É absolutamente gigante. Tá? O que nós estamos fazendo hoje afeta o nosso futuro. A relação que eu tenho hoje com os clientes afeta a minha relação no futuro, afeta a relação da minha empresa no futuro. Nós temos que imaginar que nós temos que estar o tempo todo plantando, irrigando e colhendo. Permanentemente. Então eu estou colhendo aqui, mas eu estou plantando aqui, eu estou irrigando aqui, isso aqui é contínuo. E de novo, enquanto nós estamos conversando aqui, nós somos a organização A. Nós estamos aqui discutindo, nós estamos olhando para o mercado, nós estamos olhando melhor, nós estamos treinando, nós estamos fazendo, e o nosso concorrente B, o nosso concorrente C, o concorrente que eu nem sei quem é que está lá em Kuala Lumpur, aqui agora, daqui a pouco, pelo digital aqui, né, Charles? Eu chutei um nome aqui, alguma coisa, eles estão sentados, pensando, e talvez pensando melhor do que a gente. Não tem brincadeira aqui no negócio, entende? Né? Nós temos que pegar, fazer, nos apoderar do mercado e todas essas etapas aí que tu falou, né, da venda aqui, de A a Z, do pré-recrutamento, né, do desenho, né, do pré-recrutamento, do desenho, até a retenção, gente, é contínuo. Perfeito. Então, acho que com essa fala da professora Maria Regina, do professor Pedro, a gente chegou a uma conclusão. Se nós estamos sentados nas nossas empresas planejando, pensando em vendas, vocês podem ter certeza. Os nossos concorrentes também estão. E possivelmente mirando onde? No nosso cliente. Então nós temos
a tarefa árdua de mantê-los satisfeitos, bem atendidos, com a nossa rentabilidade garantida, que faz parte da gestão de vendas, saber se nós estamos sendo rentáveis ou não, mas ao mesmo tempo nós temos que nos preparar. E esse é um processo contínuo, não termina nunca. Então, conseguir vender bem e vender sempre é uma atitude de empresa que pensa em gestão. A SPM está à disposição para, se você quiser conversar conosco sobre nossos treinamentos na área de venda, marketing, finanças, marketing digital, ou seja, estamos à disposição com a educação executiva da SPM. Conte conosco. ESPM, o inusitado em constante movimento.